Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Cuidados Digitais e Educação. Eu sou Luciano Sattler, sou professor, pesquisador, membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e nós estamos aqui para conversar sobre os desafios e as possibilidades da vida conectada, sempre com foco no desenvolvimento saudável de crianças, adolescentes, famílias e dos educadores que também precisam ser cuidados para desempenhar bem o seu papel. E o nosso tema de hoje é aprendizagem. Num tempo que as telas, plataformas, jogos, vídeos curtos, redes sociais e a própria inteligência artificial que invadiu a nossa vida fazem parte do nosso cotidiano, muitas famílias estão se perguntando como tudo isso afeta a atenção, o interesse pelos estudos, a autonomia, a relação das crianças e dos adolescentes com o aprender. E eu hoje tenho a honra de estar recebendo aqui, eu convidei duas psicólogas que acompanham de perto a vida emocional, desenvolvimento de crianças, adolescentes e suas famílias. Estou aqui com a Marcela Borja e com a Letícia Sattler, né? Nome bonito, sobrenome bonito, como vocês veem. A proposta nesse episódio é a gente poder ter uma escuta qualificada e ajudar você, especialmente educadores e famílias interessadas na educação dos seus filhos, sobre esse tema, sem alarmismo, mas também sem ingenuidade. Então, Marcela, Letícia, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Uma alegria receber vocês aqui. Eu quero pedir que vocês se apresentem brevemente. Quem é a Marcela, psicóloga? Conta para nós. E por que você resolveu trabalhar com crianças e adolescentes? Eu sou a Marcela, eu sou psicóloga infanto-juvenil, atuo pela abordagem TCC. O que é TCC? É Teoria Cognitivo-Comportamental. E eu, assim, desde muito nova, né, sempre gostei muito de criança, adolescentes também. E então, assim, né, ao longo da minha trajetória, eu fui, né, já tinha esse amor num lado mais pessoal. Ao longo da minha trajetória, assim, eu comecei a fazer pedagogia na UFMG, enquanto eu fazia a psicologia também. Então, fui indo, né, para esse lado, assim, mais escolar, da infância, e fui me encantando cada vez mais, né, por esse universo. E hoje em dia eu atuo como psicóloga clínica, que foi o que realmente, eu falo assim, é o que brilha os meus olhos, né? E acho que é isso. E Letícia, fala um pouquinho sobre você. Bom, também sou psicóloga infanto-juvenil. Eu também atuo pela TCC hoje, então é a abordagem que eu mais gosto. Eu acho que funciona muito, principalmente com essa faixa etária, né? Por ser uma abordagem mais diretiva, a gente consegue fazer mais intervenções. Minha história é um pouco semelhante com a da Marcela, assim, eu tenho um gosto pessoal por essa faixa etária das crianças, principalmente das crianças inicialmente, e eu fui descobrindo meu amor pelos adolescentes ao longo do processo. E uma coisa que me motiva muito é um propósito, né? Como você mesmo falou, Luciano, a gente lida não só com as crianças, mas com as famílias. Então, eu acho que o meu motivo de fazer a psicologia e também de seguir, né, com crianças e adolescentes é impactar a vida de pessoas, mas também fazer isso para as famílias. Então, acho que de forma resumida é isso. Tá certo. Vocês viram que eu chamei as duas porque eu estou tentando entender um pouco, né, nesse lado da psicologia, porque nós estamos vendo as escolas viverem crises muito grandes com as famílias, com os alunos, e que eu tenho dito que não adianta eu querer ensinar matemática, português, ciência, o que for, se a pessoa não tiver minimamente estruturada em termos da sua saúde mental e mesmo de se estiver carregando muito sofrimento que hoje vem para dentro das nossas casas por meio das telas. Por isso que o nome desse podcast é Cuidados Digitais. Nós vamos ter textos amparando o que nós vamos dizer aqui, mas a nossa conversa aqui é mais fluida, mais informal, para tentar chamar a sua atenção para esse tema e depois você conversar com a gente para a gente se aprofundar. Falei com Marcela e com Letícia que nessa semana nós estamos aqui gravando, saíram duas coisas importantes para esquentar o nosso assunto aqui na área de aprendizagem, né? Então, nós estamos falando de cuidados digitais e educação com foco na aprendizagem. Primeiro, uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo agora, dia 20 de março,
que diz assim, que os países que tiveram maior aumento no uso de celular por adolescentes também tiveram uma queda acentuada no desempenho escolar. E, por outro lado, cresce muito o percentual de jovens que dizem sentir solidão. Esse foi um estudo da Universidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, uma pesquisa que analisou dados de 1.780.000 adolescentes de 15 e 16 anos, coletados ao longo de 2 décadas pelo PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, um dos principais exames educacionais do mundo. 36 países membros da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, o Brasil não está incluído nessa pesquisa, mas os dados podem falar para a gente sobre o Brasil. Então, que não é uma pesquisa que demonstra uma causa direta, né? Não fala sobre causalidade, mas fala de correlação. Então, ao analisar o desempenho desses adolescentes no PISA, nas suas notas, por exemplo, em leitura, em matemática, em ciências, o desempenho cai muito na aprendizagem, que eles estão ali demonstrando nesses exames, ao mesmo tempo que cresce praticamente numa proporção semelhante o uso de celular. E o outro padrão que a pesquisadora identificou aumenta o sentimento de solidão. Então, diminui o desempenho acadêmico, aumenta o sentimento de solidão. Uma pesquisa muito ampla e que nós tivemos a sorte que foi publicada agora. E também essa semana o IBGE publicou uma pesquisa que, se não me engano, já tem 5 anos que não era publicado. É a primeira pós-pandemia, Pesquisa Nacional de Saúde, de Saúde Escolar. O ano dos dados que fechou é de 2024, mas a publicação foi essa semana. E essa Pesquisa Nacional de Saúde da Escola, em um dos seus capítulos, fala sobre saúde mental. E aí, quando você chega nos dados, é de assustar. Porque, em termos de saúde mental, algumas perguntas, né? Primeiro, a pesquisa mostra que na Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 7 jovens de 10 a 19 anos sofre de algum transtorno mental. Quem pode me explicar o que é um transtorno mental, assim, falando em termos de psicologia? Eu tenho dúvida, assim. O que é um transtorno mental? Como que se manifesta? Letícia, por favor. Um transtorno mental, ele é algo cognitivo ali que não está funcionando corretamente, né? Então, existem vários tipos de transtornos mentais hoje por diferentes causas, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Então, ele é quando algo ali na química... Síndrome de pânico é transtorno mental? Acho que sim. Pode ser considerado. Uhum. É algo ali na química do cérebro que não está funcionando corretamente e gera sintomas. Uhum. Então, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o pânico, o coração... Todos essas variáveis TDAH. de sintomas. Isso, TDAH, TEA. Entendi. Também são transtornos. Sim. Fala que depressão e ansiedade é o mais comum, e aí vem falando sobre o aumento de comportamento suicida e suicídio no meio de adolescentes e jovens. E aí, dentre as perguntas que foram feitas, né, por exemplo, uma pergunta tratou do seguinte tema. O adolescente, né, a criança, quando fala assim, olha, ninguém se preocupa comigo, ninguém se preocupa com ele. A percepção de que ele é importante para alguém, que ele é relevante, né, para alguém. E aí, se não tem esse sentimento de apreço e pertencimento, se não encontra isso, aí gera tristeza e desesperança. E quando você faz essa pergunta, nós chegamos aqui a um quadro que, entre as meninas, 33% disseram que ninguém se preocupa com elas. E 26% dos meninos disseram que ninguém se preocupa com ele. Eu acho um dado, assim, assustador. Imaginar que 1/4 de quem está na escola, 1/4 dos meninos que estão na escola,
dizem que ninguém se preocupa com eles. E 1/3 das meninas dizem que ninguém se preocupa com elas. E aí eu queria perguntar para vocês, vou perguntar primeiro para Marcela, quando o assunto envolve, tem aparecido pacientes lá na sua clínica, indicados pela escola por causa de problemas de rotina de estudo, comportamento digital inadequado que a escola percebe e fala com a família, isso chega até você? E quando chega, quais são as queixas mais comuns que você tem recebido? Eu acho que uma queixa bem comum que tem aparecido, que tem a ver aí com esse mundo digital, é, assim, uma baixa resistência das crianças a frustrações, de uma forma geral. Muita falta de atenção, assim, né? Então, crianças muito, muito agitadas que não conseguem ficar ali sentadas por muito tempo para fazer uma mesma atividade. Isso chega muito também, que acaba também aumentando na quantidade de diagnósticos, né? Assim, eu não faço diagnósticos, mas tem aumentado muito os diagnósticos de TDAH. Eu vejo, Só assim... um minuto. Por que um psicólogo não faz um diagnóstico de TDAH? Só para eu Faz, entender. mas eu não faço porque, assim, eu não tenho a experiência o suficiente e aí eu não escolhi fazer avaliações. Enfim, eu normalmente encaminho para um outro profissional, pode ser psicólogo também. Entendi. Mas pode continuar, desculpa. Eu me perdi o que eu tava falando. Perdão. Não tem problema. Ah, tá. Eu falei do aumento dos diagnósticos, né? Porque eu acho que é muito isso também. Hoje em dia, as telas, né, são muito fáceis da criança, assim... Ela não treina aquele cérebro a, tipo, preciso estar agora sentado e não posso ficar, né... Desconcentrado, exatamente. E porque o pai vai lá e dá a tela pro filho, é muito mais fácil, né? Resolver o problema rápido. Só que na hora da escola, que ele precisa ficar sentado para fazer a prova, né? Para prestar atenção ali no que ele precisa, ele não treinou esse cérebro em casa, não treinou, né, no desenvolvimento dele várias vezes, que precisa desse treino em casa também, querendo ou não. E acaba aumentando esses prejuízos, assim. Não é que telas não causam transtornos. Telas não causam transtornos, isso é um fato. Mas aumenta os prejuízos. Porque é isso, assim. A criança que, por exemplo, já tem um TDAH, tem lá o diagnóstico e tal, ela vai ser uma criança mais agitada. O pai, que tem a dificuldade de lidar com essa criança agitada, vai fazer o quê? Vai dar a tela para ela. Em vez dele ajudar ela a lidar com aquela questão, né, da agitação e tal, enfim, né, das formas certas, ele vai ir para o caminho mais fácil, que é entregar o celular, entregar um jogo, e aí ela não vai estimular, né, aquela habilidade de, né, concentração, de conseguir ficar quieta, né, digamos assim. Então, isso acaba aumentando também, né, os prejuízos. Eu não lembro se respondi sua pergunta. Respondeu sim, mas eu queria ir só um pouquinho mais, assim. Quem traz mais paciente para você? Então, assim, aconteceu algo na escola, aí os pais percebem o problema e vêm até você, ou os pais já percebem em casa? Como está equilibrado isso? Eu acho que é um pouco equilibrado, sim. Acaba acontecendo, às vezes, ainda mais, tipo, nesse início de ano, assim, né? Que tem algumas escolas que fazem reunião com famílias e tal, e a escola chama a família e fala, isso aqui não tá muito legal, né? Vamos procurar um psicólogo pra gente poder entender melhor essa questão. Às vezes, alguns pais já percebem, mesmo também em casa, algumas questões. Então, eu acho que é bem meio a meio, Letícia. Você acha também? Não, mas eu tenho outra pergunta para Letícia, calma. Não, mas é só porque, né, a gente tem uma... Mas você quer comentar? Eu acho que no meu caso, eu recebo muitos pacientes pelas escolas. Uhum. Então, assim, eu tenho algumas escolas que eu já tenho contato, que eles já me conhecem. E aí, a escola percebe o problema, chama o pai, e aí o pai procura terapia. Então, eu tenho visto muito, principalmente falando de aprendizagem, muitas vezes o pai não tem essa noção, né, dos impactos da aprendizagem. Porque ele vai ver o filho ali só fazendo para casa. Então, eu acho que nesse aspecto, principalmente, é muito encaminhamento da escola. Entendi. E nesse encaminhamento que você recebe da escola, né, assim, olhando em termos psicológicos, quais aspectos assim que você percebe da aprendizagem que costumam ser mais impactados por uso excessivo ou desorganizado das telas? Atenção sustentada, memória, tolerância à frustração, organização, sono, motivação. O que você percebe em primeiro? Quais são os 3 que mais assim assustam? Eu acho que os 3 que eu mais percebo assim na clínica
é a distração, a dificuldade de manter a atenção sustentada, porque hoje a tela é um excesso de estímulos, então você tá ali, cada hora é uma coisa, então você não precisa ficar concentrado naquela tarefa. E fora que, assim, o uso excessivo de celulares, você tem um baixo esforço, que não tem esforço nenhum eu pegar meu celular aqui e ficar rolando horas o Instagram. Então, eu tenho um baixo esforço e um alto nível de recompensa, né? A gente vê que o nível de... Até falando em termos de dopamina, né? Você mexer ali no Instagram, vai gerar uma dopamina quase que imediata sem você fazer esforço nenhum. Então, baixo esforço, alta recompensa e conteúdos cada vez mais rápidos. Então, nenhuma criança gosta de ver vídeo no YouTube de 30 minutos. Nenhum adolescente gosta de ver vídeo de 40 minutos. É o TikTok, que são vídeos o quê? De 30 segundos, de 1 minuto, que você tá ali rolando o feed. Então, quando a criança tem que sentar para fazer uma atividade e se concentrar ali para ler um texto, Que demanda tempo, né? Ela fica assim, nossa, isso aqui é muito chato. O que eu mais escuto é, Letícia, eu não consigo fazer para casa, é muito chato. Eu acho chato, eu tenho preguiça. Eu tenho que ficar sentando lá. E às vezes os relatos são, eu fico lendo o texto, eu não entendo nada que aquele texto está falando. Porque as crianças, é um pouco do que a Marcela falou, não estão sendo treinadas a sustentar essa atenção. Então, eu acho que a distração é o primeiro ponto, por esses fatores. Tolerância à frustração, porque as crianças, elas não estão acostumadas a serem frustradas e a lidarem, às vezes, com o desconforto. Então, você sentar para estudar é desconfortável. Só que hoje em dia, até nós adultos, eu acho que estamos um pouco assim, a gente não sabe mais sentar num consultório médico sem pegar o celular. Sim. A criança, às vezes, ela tá esperando... Se pra gente é difícil, né? Imagina uma criança que tá lá esperando a consulta com o pai. Às vezes vai ficar 30 minutos ali sentada. É um saco pra ela, porque não tem nada pra fazer, não tem um brinquedo, não tem alguém pra conversar. E, às vezes, a tela é a solução. Então, as crianças, elas não sabem mais lidar com o tédio. Não sabem mais lidar com... O tempo livre. Com o ócio, né? Então, aí quando ela chega numa escola que ela vai ter que fazer uma coisa que, para elas, na maior parte do tempo é chata, que é sentar, estudar, prestar atenção numa aula, não vai ter algo divertido, algo recompensador ali, ela fica frustrada. E aí ela não quer fazer, ela se recusa. Eu vejo muito isso em para-casa também, né? Na hora de fazer o para-casa, é uma briga com o pai. Por quê? Porque é chato, eu não quero ficar aqui esse tempo todo. Então, eu acho que a distração, a tolerância à frustração, e eu tenho visto muito impacto no sono também. Isso que eu ia falar também. É muito desenho antes de dormir, desenhos que hoje são muito coloridos, com muitos sons, muitos estímulos diferentes. E aí, a criança fica agitada. Aí, ela já está agitada. Muitas vezes, o desenho é antes da hora de dormir. Aí, o sono é prejudicado. Não dorme bem, ou demora a dormir, dorme tarde. E essa é uma queixa que eu tenho tido muito. Assim, pais que têm dificuldade de tirar o desenho, ou o iPad, ou o celular na hora de dormir, e aí as crianças estão dormindo cada vez mais tarde. E aí isso impacta produtividade, isso impacta no humor, isso impacta até na construção, né, da aprendizagem, porque o nosso cérebro precisa do descanso. Então, eu acho que eu elencaria esses 3 como os principais. E aí, Marcela, você recebe alguém lá que não dorme. Uma criança que está dormindo pouco ou dorme mal e não... E aí chega na escola e dorme. O que você aconselha? O que você orienta? Como é que é o tratamento disso? Eu acho que depende um pouco do caso a caso. A gente vai investigar o que realmente está aí por trás disso. Porque pode ser uma questão de tela 30 minutos antes de dormir. Aí a gente tira e às vezes já resolve o problema, né? Tem toda essa questão, hoje em dia a gente chama de higiene do sono, né? Então dá sempre essa previsibilidade para a criança, tá na hora de dormir, construir rotina. Eu sempre falo para as famílias que é muito importante ter rotina, assim, né? Que a criança durma todos os dias no mesmo horário, que faça, né, pelo menos mais ou menos ali, né, jantar, tomar banho e dormir
Então, que tem aquele... Porque aí é uma preparação pro cérebro. Tá chegando a minha hora de dormir, então eu preciso, né, aquietar. Então, ter essas coisas mais... menos estimulantes, assim, na hora de dormir, antes da hora de dormir, quer dizer, que são muito importantes. Eu acho que isso, assim, a gente poderia colocar de uma forma geral. Eu acho que a gente se enquadra aí em rotina, isso. E assim, eu acho que... Não, acho que é basicamente isso, né, de rotina. Você vê alguma coisa diferente? Não, eu acho que a criança ter essa previsibilidade, ter o limite também é muito importante. Só complementando o que você falou, mas, por exemplo, eu tenho um exemplo de um caso de um paciente menino. Tava tendo baixa no rendimento escolar, não tava funcionando direito, não tava fazendo para casa direito, enfim. Aí fomos investigar a rotina. Ele ficava na tela o dia todo, a manhã toda, antes de ir pra escola. E assim que chegava na escola, voltava também pra televisão. Por uma questão de logística da família. Nem era, assim, só porque ele queria estar na tela. Aí ele começou a falar que ele ficava, na hora de dormir, com um pensamento muito acelerado. Pensando no desenho que ele viu. Se era um desenho mais assustador. Aí ele ficava... Sim, tem muito disso também. E aí não tinha rotina. Por quê? Por mais que, nesse caso, os pais paravam a tela. Então, sei lá, assistia até 7 horas da noite, ele tinha que dormir às 9h30. Só que ele ficava pensando tanto naquilo que começou a atrapalhar a rotina que existia na hora de dormir. Então, assim, cortava a tela, fazia tudo bonitinho, mas ele ficava, papai, não consigo dormir, não consigo parar de pensar naquele desenho que eu assisti. Que ele já acumulou aí de 6 ou 7 horas de tela, né? Sim. Até 7 horas da noite, ele passou a manhã inteira e no retorno já acumulou 6 ou 7 horas em tela. Sim. E aí, por mais que parou mais cedo, ele não consegue desligar. Não. E fica remoendo, né, aquilo que ele viu. Às vezes era uma coisa mais assustadora, uma coisa... Às vezes até mais agitada, né, mais empolgante, assim. E aí atrapalhava a rotina que até existia. No nosso outro podcast, a Marcela falou sobre a formação do neocórtex frontal, é isso? Córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, que só vai terminar de se formar com qual idade? 20 e poucos anos. Acho que não tem um número Então, exato. se eu com 6 anos de idade, por exemplo, 7, eu estou com 6 horas de tela por dia, que impacto que isso vai ter no meu córtex pré-frontal? O que você acha? Eu acho que volta naquilo que a gente falou também no outro podcast, né? É um cérebro que não tá sendo estimulado da forma correta, né? A gente precisa de ter experiências diferentes na vida para o nosso cérebro poder se acostumar com isso, né? Poder se adaptar ao ambiente. Hoje em dia a gente vê, né, assim, o mundo digital é muito mais legal do que a vida real. É tudo muito rápido, é tudo muito fácil, né? Ele quase que, assim, o mundo digital te serve, ele se adapta a você, enquanto o mundo real não. Você se adapta a ele. E aí, vivendo muito no mundo digital, né? Essas crianças estão hoje, não conseguem viver no mundo real. Porque não estão, né, com os aprendizados ali, esse cérebro estimulado, né, de certa forma. E essa idade, assim, a primeira infância, né, que a gente chama, é uma idade muito importante, porque é uma idade que a criança vai ter essas janelas de oportunidade de alguns aprendizados, né? Então, é um cérebro mais plástico, da neuroplasticidade do cérebro, que vai conseguir melhor adquirir certos conhecimentos, assim, né? Tanto da linguagem, aprendizagem, memória, enfim. Então, a criança ali, estando muito tempo na tela, ela está perdendo oportunidades muito importantes que vão assim, que ela vai precisar para a vida toda. E consegue desenvolver depois? É mais difícil. É igual, eu sempre dou esse exemplo, assim, né? De você colocar uma criança para aprender inglês e um adulto para aprender inglês. Sim. Né? Outra língua, enfim, línguas no geral. É muito mais fácil. A criança vai pegar ali, ó, rapidinho, tem uma idade, eu não vou saber especificamente, né? Que ela consegue distinguir os sons e tal, e depois de um tempo, né? Ela já não consegue mais. Então, é isso, assim, a gente sempre fala muito sobre essa questão de... Quanto mais cedo a gente conseguir identificar os prejuízos, mais a gente consegue minimizar eles, né? Porque é um cérebro plástico que a gente consegue moldar, digamos assim, porque ele é mais maleável, adaptável ao mundo. Uhum. Letícia, você formou há quanto tempo?
Um ano, quase um ano e meio. Nós Inclusive, a gente formou formamos juntas, curiosidade. a gente Estudaram mesma juntos, né, na PUC. Sim. Tá faltando paciente? Não. Pelo contrário, eu estava conversando recentemente com a minha supervisora, que coincidente também É a mesma que a é a minha. mesma que a Marcela. Uhum. Mas ela falou assim, Letícia, não tem profissionais que querem atender criança e adolescente. É mesmo? Não tem. É verdade. Tanto que das nossas amigas que formaram na faculdade, são pouquíssimas. Se eu preciso encaminhar, assim, hoje a nossa agenda ela chega no limite, né? Se eu preciso encaminhar um paciente, eu não tenho muitas opções. Uhum. Então, se você tá bem posicionado, então se você tem conexões boas, não falta paciente. Uhum. Com você também, Marcelo? Mesma coisa. Faço das palavras da Letícia as minhas. É um sinal, né? Uhum. Sim. É um sinal que nós temos uma crise instalada Eu acho na até infância, que já né? existe um dado de que hoje em dia, essa é a primeira geração, assim, em que os dados de ansiedade na infância e adolescência são maiores do que os de adultos. Sim. Então, assim, realmente tá afetando. As crianças e os adolescentes estão afetados por isso, né? E é isso, assim, é esse mundo que elas não estão aprendendo a sofrer no mundo real. A tela ali é sempre muito mais fácil, muito mais rápido, e elas ficam ali e não desenvolvem esse cérebro. Nessa pesquisa do IBGE, tem uma outra pergunta que fala sobre sentimento persistente de tristeza, né? Então, se as crianças e adolescentes estão têm esse sentimento persistente de tristeza. E o percentual de quem está na escola que respondeu, na maioria das vezes eu tenho sentimento de tristeza, ou sempre eu tenho sentimento de tristeza, a média foi 28,9%. Quando você avança mais um pouco, de novo, né, para a questão das meninas e dos meninos, entre 13 a 17 anos, as meninas, 41% disseram que tem esse sentimento de tristeza. E os meninos, 16%. Quer dizer, menos da metade. Esse sentimento de tristeza certamente tem um impacto muito grande na escola, porque a escola, ela pede esperança, sabe? A escola é um lugar que, assim, eu sempre falo, quando as famílias levam uma criança para a escola, você está levando seu sonho. Você tem um sonho para aquela criança, sonhos, né? Para aquela criança, para aquele adolescente. Agora, se a criança está triste, e a tristeza aqui é sinal de depressão, indicador que vai, ou já está em depressão, ou caminha para depressão, a esperança é um sentimento que não costuma estar associado à depressão. E eu vou ter mais motivação intrínseca para estudar se eu tenho mais esperança que se eu estudar, eu vou mudar minha vida e mudar a vida de quem está comigo. Né? São coisas que eu vou lendo, por isso que eu trouxe vocês aqui para me ajudar a entender, né? Porque eu não sou psicólogo. E aí eu queria perguntar para a Marcela, né? Tem crianças e adolescentes que usam o digital como fuga da frustração escolar, da ansiedade, dificuldade de socialização. Como é que as famílias podem perceber isso? Então, por exemplo, a criança vai mal na escola. A gente não sabe se ela está indo mal na escola justamente que ela já está com problemas aqui na sociedade, na família e no mundo digital, ou se ela já começou a ir mal na escola e aí se refugia no mundo digital. Que conselho que você dá para as famílias, né, para perceberem isso com sensibilidade, né? Se isso está acontecendo com a criança? Eu acho que é um pouco das duas coisas que você falou, assim. Eu acho que hoje é muito mais fácil de você buscar esse refúgio, assim, na rede social, para não ter que lidar ali, por exemplo, uma pessoa tem prova no dia seguinte, né? Precisa estudar para uma prova que vai acontecer no dia seguinte. Às vezes, tem começado a acontecer, assim, né? Os adolescentes não conseguem. Falam assim, eu não consigo não pegar meu celular. Às vezes, pega sem querer. Tipo, sem querer mesmo, na hora que vê, já tá lá no Reels. Eu acho que hoje em dia também é muito fácil, né? Você ter acesso àquilo.
Antes, assim, para você pensar que você queria entrar no computador, vou usar uma época assim que não tinha muito celular, você queria entrar no computador para jogar um jogo, né? Você tinha que ligar o computador, colocar o nome lá no site, colocar seu login, botar a senha, aí o negócio ainda demora para carregar e tal. Aí, só nesse tempo, você já pensou, opa, peraí, eu não podia estar aqui. O celular, não. Você faz assim, você literalmente nem precisa mexer nele, você só olha, dependendo, né, da tecnologia, e você já tá lá dentro. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil para você realmente se distrair, porque ele faz com que você não tenha barreiras o suficiente. Ter tempo para pensar, né? Exatamente. Ele eliminou a quantidade de pensamentos, assim, que você precisa ter pra estar ali. Já aconteceu comigo, assim, não sei com vocês, assim. Tô fazendo uma coisa e tal, não sei o que, na hora que eu tô vendo, eu tô há meia hora no celular, assim. E aí? Não, com a gente isso nunca aconteceu. Não. Só com você. Tá? Não. Mas e aí, o que você fala para as famílias? Como é que elas devem tratar isso? Eu acho que aquilo que a gente sempre falou, né, de colocar o limite, monitorar, isso é fato, assim, né, dependendo de uma certa idade. E os adolescentes também já saberem se monitorar. Porque é isso, assim, trazer essa percepção, trazer essa ideia, que a gente chama de psicoeducar também, de assim, eu posso mesmo estudar deixando o celular aqui do meu lado? Isso vai me atrapalhar? Será que eu não posso deixar num outro cômodo? Será que eu não posso, sei lá... Hoje em dia existem milhares de aplicativos aí que você consegue colocar, tipo, um timer, assim, que bloqueia. Hoje em dia já existe. Então, as tecnologias são ruins, mas ao mesmo tempo elas também são boas, né? Porque elas trazem esses benefícios pra gente, né? De começar a se monitorar também, né? Eu não tô conseguindo me concentrar, o que eu faço? Então, Mas eu então acho a que... família tem que se monitorar também. Também, exatamente. Os pais precisam ser o primeiro exemplo. A verdade é essa por também. exemplo, então, né? Com certeza também. Se os pais não estão, né? Como é que a criança vai fazer se nem os pais estão conseguindo? E hoje em dia acontece muito isso. Só fazer um parênteses disso do exemplo. A criança, ela é uma esponjinha, né? Exato. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ouvir uma criança falando um palavrão. Assim, a primeira vez. Ela chega e fala um palavrão. Que isso? Onde você aprendeu? Eu ouvi meu pai falando. Então, a criança, ela absorve aquilo ali do ambiente. Então, seja um comportamento positivo, seja um negativo, né? Uhum. E na questão da aprendizagem, né? A criança está com dificuldade de fazer para casa. Letícia, o que você recomenda para os pais? Deve sentar junto, fazer junto no primeiro momento? Qual que seria, assim, uma boa dica? Depende da idade da criança. Quando é uma criança menor, ela ainda não tem essa capacidade, às vezes, de organização, de planejamento, até de por onde eu tenho que começar para casa, né? Então, até uns 7 anos ali, talvez o ideal seja sentar primeiro. Mas crianças mais velhas, talvez a orientação já baixe. Então, filho, olha a sua agenda, vê o que você tem de ir para casa, vamos fazer. E eu falo muito com os pais, né, que eu atendo, as famílias que eu atendo, dos combinados. Então, até, por exemplo, essa questão do para casa. Olha, para casa não vai ter celular na hora. O celular fica comigo. Principalmente nas crianças menores. Colocar esses limites, assim, porque a criança não sabe ainda se vai ser bom, se vai ser ruim. E eu acho que a base independente da idade, a instrução. Então, por exemplo, um adolescente. Às vezes, você não vai conseguir tirar o celular dele. Então, às vezes, pensar em formas de conseguir que ele estude, que ele faça para casa, mas também sem virar um conflito em casa. Então, por exemplo, tem métodos de estudo, aquele Pomodoro, por exemplo, que você estuda 30 minutos e aí tem 10 minutos de descanso entre um bloco de estudo e outro. Eu indico isso muito para os meus pacientes adolescentes, porque eles falam, Letícia, não consigo fazer para casa de jeito nenhum, é insuportável. Então, às vezes, o pai pode propor isso para o filho. Olha, 30 minutos, deixa o celular comigo num primeiro momento, nos 10 minutos eu libero para você. E aí, a criança, o adolescente, vai aprendendo aquele hábito e aos poucos vai conseguindo fazer sem tanta restrição, assim, né? Sem tanto auxílio do pai. Mas, para que ele consiga, o ideal é ter instrução primeiro. Uhum. Você sabe que, você está falando de para casa, tem uma questão assim, a escola também precisa mudar. Né? A escola, realmente, ela pode ser muito chata. Uhum.
nós estamos com um modelo de escola que já completou mais de 200 anos sem mudar muito, sem mudar quase nada. Então, a escola vai precisar mudar nesse novo tempo, nesse novo perfil de pessoas que estão chegando impactadas por diferentes modelos de família, de sociedade e o contato com as telas. Agora, por incrível que pareça, eu estou convencido por algumas leituras de que o mundo vai se organizar entre pessoas que são capazes de ler um livro impresso, princípio, meio e fim, e os que não conseguem. Isso faz sentido em termos assim, psicológicos? Assim, eu estou resumindo, né? Então, estou dizendo, ó, pessoa que... Como que primeiro, eu como pai, como responsável, eu preciso trabalhar meu filho para ser um leitor proficiente. Aí vai exigir atenção, tempo, porque o nosso cérebro não tem o mesmo tempo do digital. Quem souber fazer isso, ler livro, princípio, meio e fim, e depois saber falar e escrever sobre esse livro, eu acho que vão ser as pessoas que vão se superar nesse tempo que a IA faz esse trabalho para nós. Né? Que você pede hoje para o menino falar assim, lê um livro, muitas vezes a resposta fala, mas tem um resumo, tem um vídeo, aí entra na inteligência artificial e fala assim, resume para mim tal livro. Ele não leu, aí apresenta, ele faz o para casa e parece que ele leu o livro, né? Então, essa é a minha percepção, não estou falando da psicologia, estou falando das leituras que eu faço mais na área da educação. Marcela, primeiro, você acha que isso que eu estou falando faz sentido em termos psicológicos? Eu queria que você explicasse. E como que você falou de um método, eu não conhecia o método Pomodoro. Que outro método você costuma orientar de estudo para os seus pacientes? Eu acho que, primeiramente, faz sentido isso, assim, que você está falando. Eu acho que, no geral, assim, esse estudo ainda é muito falho. O ChatGPT tem, por exemplo, tem o quê? Uns 3, 4 anos que ele 3 existe, anos né? e pouquinho. E eu gosto muito de dar um exemplo, assim, né, do ChatGPT comparado, ChatGPT e IAs no geral, comparado com os alimentos ultraprocessados, né, hoje em dia. Porque a IA é muito fácil, né, de você obter ali aquela informação que você precisa. É muito rápido também, né? A qualquer momento ali, vou perguntar pro ChatGPT. Antes você tinha que ir até um profissional para perguntar uma coisa e tal. Ou, né, adquirir algum conhecimento, não sei o que. Tudo era muito mais demorado. Ali é tudo muito rápido. E barato também. Porque, né, você consegue ter acesso a coisas que talvez antes você tinha que pagar. Né? Às vezes até fazer um layout de um conteúdo. Você faz lá pelo ChatGPT, antes você tinha que pagar uma pessoa de um marketing, enfim. Que é a mesma lógica dos alimentos ultraprocessados, né? Você vai comer um biscoitinho lá. Ele vai matar sua fome, ele é rápido, ele é mais barato do que um alimento, né, que é mais saudável e nutritivo. Mas ele é nutritivo? Ele é saudável? Não. A IA também não. Tem o seu lugar ali, né? Nossa, eu tô com fome, não tenho o que fazer, vou comer um biscoitinho aqui, ok. Mas você vai ficar vivendo disso a vida toda? Isso vai dar prejuízo na sua saúde. A IA, as tecnologias, a mesma coisa. A gente precisa de ter outros meios para exercitar esse cérebro. É aquela lógica que eu falo da academia, né? A gente precisa de ter esses estímulos, assim, né? Eu preciso de um certo sofrimento, que é o demorar um pouquinho mais para ler um livro, ter paciência, esperar, para a gente poder exercitar esse cérebro que precisa desses estímulos. Muito mais do que essa facilidade, essa rapidez, essa dopamina e tal, porque a vida real não funciona assim. Então, a gente precisa de se adaptar um pouco também. E aí, o que está acontecendo hoje é que as crianças e adolescentes não conseguem. Depois fica difícil, né? É. E que método de estudo, além do Pomodoro que eu aprendi hoje, você tem outro que você recomenda? Olha, eu não sei se método de estudo, mas eu tenho usado ultimamente, eu até falo bastante no meu Instagram, que é um aplicativo que chama AppBlock, que ele é um aplicativo, assim, de vários tempos de bloqueio ao longo do dia. Então, por exemplo, eu coloco lá, eu posso entrar no meu celular por 10 minutos, 15 vezes no dia. É um número que eu, assim, achei ok. E ele vai bloquear meu celular. Se eu entrei 10 minutos, depois de 10 minutos acabou. E não tem como, assim. Porque hoje em dia o Instagram tem um negócio que você clica, o Instagram, enfim, outros aplicativos têm, que você clica, que você coloca um tempo X,
Só que ele é muito, assim, você consegue burlar ele muito fácil. Você coloca uma senha ou só clicar, tipo assim, me lembre daqui 15 minutos. Você consegue clicar lá no botão e ele vai te lembrar depois, você vai ficar adiando aquilo o tempo todo. Exatamente. Esse aplicativo não, passou os 10 minutos, acabou, você não tem mais jeito. E assim, foi uma coisa que, agora eu vou trazer pro meu lado pessoal, assim, foi uma coisa que mudou a minha rotina, a minha vida, assim. É mesmo? Porque melhorou muito a minha produtividade e eu botei, né, assim, eu tava esses dias conversando com meu irmão e minha cunhada, eu botei eles pra usar também. E assim, eles falaram que também mudou muito e que, assim, a produtividade, sabe, essa procrastinação que a gente tem muito, aqui eu vejo nos adolescentes também, né, não quero fazer agora, eu vou fazer daqui a pouco e tá lá rolando o feed e aí na hora que vê já passou 2 horas e, nossa, eu tô atrasado. Não, esse aplicativo você conta, tipo assim, não, acabou meu tempo, não tem mais jeito, não tem mais pra onde eu procrastinar, eu preciso fazer essa tarefa. Então, assim, além desse método Pomodoro, que é muito bom, eu tenho usado esse aplicativo que eu gostei, assim, eu tô indicando pras pessoas, já indiquei várias vezes no meu Instagram, que eu gosto, assim. Ou seja, um bom método é se afastar das telas. Exato. Sim. Eu acho que hoje em dia é uma das coisas que, assim, eu não consigo dizer uma outra coisa que me distrai mais do que celular. É fundamental, então. É afastamento da tela. Uhum. Né? Olha só, nós temos aí, já estamos com um outro assunto que eu queria perguntar para vocês, e já estamos quase chegando também no nosso final. A gente empolga. Nessa pesquisa do IBGE sobre saúde na escola, tem uma das perguntas que fala assim, se as crianças e adolescentes consideram a vida não vale a pena ser vivida. A vida não vale a pena ser vivida. E a média deu 18,5% dos adolescentes disseram que sentem, na maioria das vezes, ou sempre, que a vida não vale a pena ser vivida. Quando chega nas meninas, 25% das meninas disseram que a vida não vale a pena ser vivida e 12% dos meninos. Olha a diferença aí de novo, né? Parece que as mulheres estão em sofrimento maior do que os homens. Porque se isso está acontecendo com meninos e com adolescentes, as notícias que nós estamos tendo de feminicídio, por exemplo, que só aumentam, né? Tem a impressão que as mulheres estão, e as meninas, é claro, estão sofrendo mais do que os meninos. Já pensando numa mensagem final, que eu queria que vocês pensassem uma mensagem para os professores. Quem é professor, coordenador da escola, diretor da escola, da sua vivência, na área da psicologia. Diante desse cenário, o que o professor deve ficar atento, sabendo que pode ser que 25% das meninas, 1/4 da sala de aula, tenham um sentimento de que a vida não vale a pena ser vivida? O que você fala para esse professor para ele ficar atento, para ele poder trabalhar? Letícia. Eu acho que ser professor é uma profissão muito desafiadora hoje, né? A minha mãe é professora, então eu tenho essa vivência muito em casa. E eu acho que cada vez mais tem sido difícil, não só por esse dado, mas por vários outros dados. Hoje você chega numa sala de aula, pode ter 1/4 das meninas que estão deprimidas, pode ter 1/3 da sala que tem um tipo de laudo. A minha mãe mesmo, acho que de 30 alunos da sala, eu acho que 15 tem algum tipo de laudo. Então, eu acho que não perca o seu lado humano, né? Então, assim, não perca a sensibilidade, né? Aquela criança ali, às vezes, até o comportamento ruim dela em sala de aula é reflexo de algo que ela está vivendo por dentro. Então, eu acho que ter empatia, escutar, né? Prestar atenção mesmo, que a gente sabe que é difícil, né? Porque uma sala com 30 alunos todos fazendo bagunça ao mesmo tempo é difícil. Mas não perder o olhar humano, né? Claro que você tem um currículo a seguir, claro que você tem uma prova para aplicar, um conteúdo para ensinar, mas as crianças, elas passam maior parte do tempo com os professores. Essa semana, coincidentemente, na recepção, eu estava entregando um paciente para a mãe dele, a gente estava falando da escola, tá? Ele falou assim, Letícia, hoje eu vejo mais minha professora do que minha mãe. Porque realmente as crianças muitas vezes passam mais tempo na escola, né? Então, ter esse olhar de cuidado mesmo, né? Que às vezes aquela bagunça, às vezes aquilo que tá fora do padrão, pode ser um sofrimento também. E eu vejo hoje em dia um pouco também, né?
os professores, assim, meio tipo, ih, aquele menino ali é o bagunceiro. Tipo assim, não tem esse cuidado. Abandono, né? Um pouco disso, assim. E existe um sofrimento ali, às vezes, por trás. Eu entendo também o lado do professor, que é muito difícil, às vezes, ter que controlar e tal, e a criança tá fazendo bagunça. Mas já vira um certo abandono mesmo, assim. Então, ter esse olhar, ter esse cuidado. Por trás daquilo ali, de todo comportamento sempre existe uma questão. Então, né, às vezes é familiar, às vezes é de comportamento mesmo, precisa levar para uma avaliação. Então, eu acho que precisa de ter esse cuidado mais individual, apesar de ser muito difícil. Sim. Então, você falou de cuidado, você falou do lado humano, parece que leu aqui, né? Cuidados, humanização. É verdade. Realmente, o que me leva a criar esse podcast, esse que eu quero que vire um movimento, né? Ninguém vai conseguir ensinar. Primeiro que ninguém ensina nada. As pessoas têm que querer aprender, né? Então, ninguém vai aprender nada se eu estiver focado só no currículo. Eu só vou conseguir trabalhar o currículo se eu trabalhar o cuidado. Se eu tiver esse olhar empático e eu vou além, que é a compaixão. Né? Compaixão. O que é a diferença entre empatia e compaixão? Empatia tem a ver com isso, aí vocês me corrijam, né? Tem a ver com essa capacidade de eu me colocar no lugar do outro, né? E entender o que está se passando com o outro. Tem a ver com compreensão. Agora, a solidariedade, eu compreendo o que está se passando com o outro e eu me sensibilizo com a situação do outro e eu até me mobilizo em direção ao outro para ajudá-lo a sair desse sofrimento. Já a compaixão, ela vai além. Enquanto eu não consigo resgatar o outro daquele sofrimento, eu sofro junto. Eu estou ali ao ponto de uma plena identificação. Pode parecer utópico, né? Mas pelo que eu ando estudando, eu acho que nós estamos chegando a um ponto que o cuidado vai empurrar para a compaixão. Essa semana também saiu o Plano Nacional de Educação, foi publicado, uma lei que define a educação brasileira por 10 anos, e eu fiz uma crítica, porque eu ajudei na redação entre 2020 e 2022, eu estava no Fórum Nacional de Educação. Apareceu muito pouco lá o que é chamado cultura do cuidado. Só aparece na educação infantil e na educação indígena. E eu acho que todos nós hoje, na escola ou fora da escola, estamos precisando estar numa cultura de cuidado. Mas, infelizmente, o tempo correu, fluiu, né? Que bom que fluiu. Nós vamos ter que encerrar. Vocês já deram as suas palavras finais aqui de orientação. Quero agradecer muito a Marcela, agradecer muito a Letícia pela gentileza da partilha. Aprendi com vocês aqui hoje. Espero que a gente tenha outros, viu? Muito obrigada, nós que agradecemos. Foi um prazer. Sim. Gente, obrigado por estar com a gente. Espero ver vocês de novo.